Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta de Deus no seu coração, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em João capítulo 8, verso 36. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 36, que vai dizer assim, ó: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estava aqui refletindo, meditando, buscando uma orientação do Espírito de Deus, e ele trouxe essa palavra ao meu coração, né? Jesus fez essa declaração quando ele estava diante dos judeus, ensinando coisas fundamentais em relação ao Evangelho. E ele falou também nessa feita aqui sobre a sua vida e a sua missão, né? Ou seja, então, o Senhor trouxe para o meu coração essa mensagem: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem por si só, ele sempre vai ter um Senhor sobre a sua vida, seja Deus ou seja o pecado. A palavra diz que Jesus, ele fala no versículo 35, no versículo 34, ele fala assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E a grande verdade é que quando o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva, o pecado enraizou em todos os homens. Então nós, ainda quando criança, você pode dizer, né, mas e a criança, ela tem pecado? Não, ela não tem pecado quando ela é criança. Mas ela já está sob a influência do pecado, que já está impregnado na nossa carne, na nossa natureza, por conta da queda do homem lá no Éden. Então uma criança, quando ela vai crescendo, ela está sob a influência do pecado. A verdade é que a criança, desde cedo, ela já começa a mentir. Fala, a criança não mente. Mente sim, claro que mente. Se você pegar uma criança ali de 2 anos, 3 anos, ela de repente ela esconde uma bolinha. Eu já usei esse exemplo aqui num vídeo anterior, há muito tempo atrás. Então você dá uma bolinha para ela, se ela pegar aquela bolinha e guardar, e você perguntar para ela se ela guardou, se ela escondeu, ela vai falar que não. Porque ela já está sob a influência do pecado. E ao passo que ela vai crescendo, automaticamente ela já está vendida à escravidão do pecado por conta da queda do homem. E por conta disso, e é por conta disso que Jesus precisou vir, descer do seu trono de glória, se fazer homem, passar o que a gente passa, sentir o que a gente sente, para que ele agora, por meio da sua vida, ele pudesse agora fazer uma obra expiatória na cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo, para morrer por mim e por você. Para quê? Com qual objetivo? Com o único objetivo de nos libertar da escravidão do pecado. Porque o pecado, quando entrou no mundo e enraizou na humanidade toda, nós passamos automaticamente a sermos, primeiro, destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe uma separação entre nós e Deus. E o pecado agora, ele estava nos jogando no lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte que o livro de Apocalipse vai dizer. Nós já estávamos, por conta do pecado, condenados, né, pela Bíblia Sagrada, a uma condenação eterna. E Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e posteriormente dessa condenação eterna que estava sobre a nossa vida, uma vez que já nascemos influenciados pelo pecado.
E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. A paga que o pecado nos dá é a morte. Primeira morte espiritual, que é o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram. Quando eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou, eles automaticamente já morreram espiritualmente ali. E posteriormente a morte física, e depois da morte física segue-se um juízo. A Bíblia fala. E Jesus então ele veio para nos dar essa liberdade. Essa liberdade, ou seja, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. É claro que nesse contexto aqui, por um momento, muitos judeus haviam sido persuadidos por Cristo e levados a acreditar que as palavras que Jesus era verdadeira e que ele de fato era o Messias. Porém, quando eles olharam para Jesus, Jesus não era o Messias que eles esperavam. O Messias queria libertar eles ali do poder físico, político e religioso, porque era essa libertação que eles estavam almejando ali para Israel naquela feita. Porque naquela feita eles estavam subjugados por Roma. Roma oprimia eles, cobravam tributos de Israel e assim por diante. Eles estavam ali subjugados por Roma. E logo eles estavam esperando um líder político, religioso, ali que viria libertá-los das garras de Roma, para que eles pudessem gozar de uma verdadeira liberdade. E vale lembrar aqui que os judeus também, quando Jesus começa a dizer que eles conheceriam a verdade e a verdade vos libertaria, que Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará, logo eles retrucam. Eles falam: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha só, os judeus na época, eles, por ser descendência de Abraão, eles estavam achando que só aquilo bastava para que eles pudessem serem livres diante de Deus. E assim eles teriam eles teriam aquela liberdade para poder viver da maneira que eles estavam vivendo até aquele exato momento. Uma religião estereótipa, uma vida de aparência, né? Não tinha essência no interior deles. Por quê? Eles eram escravos do pecado e não entendiam que o que Jesus estava propondo ali para eles não era essa libertação política e religiosa, mas sim uma libertação do escravo que dominava eles até aquele momento. Eles não estavam entendendo, né? Ou seja, estavam cegos ali espiritualmente, vivendo uma falsa sensação de liberdade. Foi quando Jesus disse aqui no versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Ou seja, o que Jesus diz ali? Que o escravo ele pode até ficar um período na casa do seu senhor, mas nem por isso ele de fato é livre. Nem por isso de fato ele goza da verdadeira liberdade. Por quê? Porque a qualquer momento o seu senhor pode chegar e vendê-lo, porque ele está em suas mãos. Agora Jesus estava falando que o filho sim fica sempre na casa, para sempre. E aí Jesus disse: se pois o filho vos libertar, falando dele próprio, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles estavam vivendo uma falsa liberdade, mas que na verdade eles eram escravos do pecado. E é por isso que Jesus estava ali, para poder libertá-los, uma vez que eles aceitassem esta missão que Jesus havia recebido da parte de Deus, para poder agora estar executando ali, né, ali em Israel. Então a grande verdade nos dias de hoje é que o homem em si, ele sempre vai ter um Senhor sobre a sua vida, seja Deus ou seja o pecado. E a gente sabe, eu particularmente sei que quando eu andava outrora com uma vida sem Deus, além de ser escravo do pecado, ainda eu estava sob a influência direta do diabo. Eu estava vulnerável aos ataques malignos, né? Porque o mal muitas vezes ele usa da fraqueza que você tem. Pode ser a cachaça, pode ser a droga, pode ser outros tipos de pecado, para ele poder então, de certa maneira, ganhar vantagem sobre a sua vida e te jogar ainda mais para baixo. E te jogar e te manter na lama.
né? Com aquela falsa sensação de que está tudo bem, de que está tudo certo. E assim ele vai te privando da maravilhosa graça proposta da parte de Deus, que é Cristo, que ele enviou para te dar a verdadeira liberdade, para te dar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade a gente só tem em Cristo. É só Jesus que pode te livrar, te libertar da cachaça. É só Jesus que te pode libertar da prostituição, da pornografia. É só Jesus que pode te libertar das drogas. É só Jesus que pode te libertar daquilo que nesse exato momento tem te escravizado. Seja qual for. Seja qual for. Como que eu posso dizer, o vício que você possui nesse exato momento. E essa libertação Jesus já só pode fazer na sua vida se você entregar a sua vida por completo nas mãos de Cristo. Você sabia que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não estão libertas? Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com o coração fechado a Deus. Então elas não são libertas. Elas até pensam que por estar dentro da casa de Deus, elas estão ali libertas, estão fazendo certo e que está tudo bem, mas não. Muitas vezes essa pessoa ela é escrava da inveja, não consegue se libertar. Ela é escrava da pornografia, não consegue se libertar. De repente ela é escrava, de repente ela é escrava, como que eu posso dizer, da bebida, e ela não consegue se libertar. De repente ela está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela não deixa fazer morada. E aí ela continua escrava, ela é gananciosa, ela é mentirosa, ela vive na prática da mentira, ou seja, ela vive no engano, entende? Ela acha que está levando vantagem com o seu semelhante, mas na verdade, de Deus ela não se esconde, e Deus ela não engana. Então essa verdade aqui, o único que pode nos libertar de todos esses males é só Cristo. É só Jesus. É só Ele que pode me libertar da escravidão do pecado e eu poder então gozar de uma verdadeira liberdade que só Ele pode me dar. E vale bem aqui eu lembrar. Quando Jesus me deu a liberdade, Ele me libertou de uma vida dissoluta que eu vivia 11 anos atrás, Ele não me deu com isso a oportunidade de eu viver uma vida como eu quero. Não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21, se não me falha a memória, e Gálatas capítulo 6, verso 2, ele disse que ele estava agora, uma vez liberto por Cristo, ele estava debaixo da lei de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou que na liberdade que ele tinha, ele servia agora a Jesus em espírito e em verdade. Então, quando Jesus nos liberta da escravidão do pecado e nos traz a liberdade, a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, Jesus falou, não conhece porque não entregam as suas vidas em suas mãos. Por isso que não gozam da verdadeira paz, da verdadeira alegria, né? Gozam de uma falsa paz, de uma falsa esperança, de uma falsa alegria. Então, quando Jesus ele opera essa libertação por meio da obra expiatória que ele realizou no Calvário pela sua vida e pela minha, e uma vez agora nós libertos, já fomos libertos para poder viver uma vida na dependência de Deus, andando em obediência a Deus, cumprindo assim a sua vontade. Jesus não nos liberta para vivermos uma vida de qualquer jeito, não. Ele nos liberta da escravidão do pecado para que nós possamos entender que Deus tem um plano, tinha um plano desde antemão nas nossas vidas, e agora Deus começou por meio dessa libertação que Jesus operou em nossas vidas, começou agora a realizar a obra que Ele já tinha desde antes da fundação do mundo para poder realizar na sua e na minha vida. Então agora Jesus nos chama, uma vez que Ele nos libertou, para nós vivermos uma vida em obediência a Ele, obediência à sua palavra, para podermos cumprir tudo aquilo que Jesus já tem determinado para que você realize e cumpra diante da sua santa e poderosa presença. É com este propósito que Ele nos liberta. Não para mim, uma vez liberto da escravidão do pecado, agora eu venha viver uma vida da maneira que eu quero, né? O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, verso 15, se eu não me falha a memória, ele fala: não useis da liberdade
para dar ocasião novamente à carne. Ou seja, não, agora você é liberto em Cristo, ande no Espírito. Porque a própria Bíblia vai falar em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que andam na orientação de Deus, cumprindo a sua vontade, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Porque estão fazendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, existe uma falsa liberdade, que é essa que você acha que, por conta desse direito de ir e vir que você tem, você pode viver de qualquer maneira a sua vida. Mas a grande verdade é que, se você não entregar a sua vida a Cristo por completo, você continua escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. E se a sua vida não for entregue por completo nas mãos de Cristo, se você não estiver disposto a deixar Jesus fazer a obra que Ele tem para poder fazer na sua vida, então você nunca vai gozar da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira libertação. Você pode achar que essa sensação de bem-estar que de repente você está tendo aqui, quando você faz as coisas da tua maneira. Trabalhei hoje, não estou devendo nada para ninguém, estou com as minhas contas em dia, vou ali na lanchonete, vou tomar um copo de cerveja, vou tal. Isso aí é uma falsa liberdade. Eu me lembro que há 11 anos atrás, por muitas vezes, quando eu não estava com a vida entregue a Cristo, eu bebia, eu fumava, eu usava drogas. Eu vivia uma vida dissoluta. Quantas vezes eu deitava a cabeça no travesseiro e quando aquela falsa sensação de alegria que saía, eu deitava a cabeça no travesseiro para dormir, eu me via no abismo, né? Eu me via ali envolto de problemas. No outro dia eu acordava e os problemas não haviam ido embora, por conta das cervejas que eu tomei na noite anterior, das drogas que eu usei, dos cigarros que eu fumei, e assim por diante. Não, os problemas continuavam, né? E eu, por si só, tentava resolver com as minhas forças, me libertar daquela vida que eu vivia, mas eu entendi que eu não conseguia por si só. E o ser humano em si, ele não consegue se libertar por si só daquilo que o escraviza nesse momento, que é o pecado. É por isso que precisou Jesus vir, porque se fosse fácil, você mesmo faria. Então, como não é, precisou Jesus vir e morrer na cruz do Calvário para Ele poder operar essa mudança na tua e na minha vida, nos libertando da escravidão do pecado que domina todo o ser humano. Não adianta. O ser humano em si, ele já, por conta da queda do homem, por conta da queda de Adão e Eva lá no Éden, o homem automaticamente, ele já nasce sobre a influência do pecado, e quando ele cresce, ele já passa a ser dominado pelo pecado. E se Jesus não libertar, ele morre escravo do pecado e morre sem a sua salvação. Ponto. Não há outro termo aqui para ser usado. Não há, né? Não há. Então, Jesus, ele é o único que pode operar essa libertação na sua vida, te resgatando da escravidão do pecado, te libertando da escravidão do pecado, porque ele venceu o pecado e ele se entregou por você e por mim na cruz do Calvário, fazendo então aquilo que precisava ser feito, para que hoje, por meio de Cristo, nós tivéssemos a verdadeira vida. E uma vez libertos, que nós possamos servir a Deus em espírito e em verdade, fazendo tudo aquilo que Deus ele tem nos orientado, para que venhamos a fazer por meio da sua santa e poderosa palavra. Porque para cada um de nós Deus tem um propósito, um plano diferente. E você só vai entender qual é o plano que Deus tem para a tua vida quando você se entregar por completo a Ele. E aí Deus vai começar a se revelar a você. Então a grande verdade é que a minha libertação eu encontrei em Cristo, e a sua libertação está em Cristo. E quem sabe você está aí, escravo do pecado. Quem sabe não, né? Você está escravo do pecado, mas escravo de algum tipo de vício, que tem roubado o teu tempo, que tem sugado as tuas energias, que tem te jogado para baixo. E você já tentou por si só se libertar e não tem conseguido. A dica que eu te dou é: coloque essa causa diante do altar de Deus
Pede para Jesus te libertar. Pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te dar a verdadeira paz que você não tem até nesse exato momento. Pede para Ele te dar a verdadeira alegria que você não encontrou até esse exato momento. Por quê? Porque eu falo com propriedade, né? Essa copo de cachaça, essa alegria é falsa. Os amigos que estão ali te cercando, né? É uma falsa alegria. Porque quando chegar no momento e Deus permitir que você passe por um aperto, aí você vai ver quem é quem. Você vai ver que na hora da dificuldade, que você se vê ali num beco sem saída, você vai ver que as suas amizades que se mostravam verdadeiras vão se afastar de você e não vão te estender a mão. É muito raro, é um ou outro que vai estender a mão, mas isso ainda é muito difícil. É muito difícil. Então o que eu digo? As drogas que de repente você possa estar usando, isso é uma falsa alegria, é uma falsa sensação de bem-estar, mas está te levando para baixo, está te conduzindo para o inferno. Quem sabe a prostituição, as noitadas aí nas boates e fervos da vida, isso é uma falsa alegria, um falso contentamento. No outro dia, segue-se os problemas, a sua vida não foi resolvida, as dificuldades continuam batendo na sua porta e você não acha um sentido real para a tua vida e nem entende o porquê de tudo isso. É porque você é escravo do pecado e como escravo só Jesus pode te libertar, porque quando Ele morreu na cruz foi para te dar a salvação e operar em você por meio do Espírito Santo essa verdadeira libertação que você ainda não tem neste exato momento. Então faça um compromisso com Cristo. E quem sabe você está também dentro da igreja, aceitou a Cristo, mas não está vivendo uma vida em conformidade com o querer de Deus. Então faça uma aliança novamente com Jesus. Deixe Ele operar a mudança que Ele quer operar na sua vida, senão você fica 30 anos dentro da igreja se enganando. Deixa Jesus corrigir essas áreas, essas imperfeições, esses defeitos de caráter que você traz consigo mesmo e você sabe. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você sabe quais são os vícios que têm te prendido, embora você esteja dentro da igreja nesse exato momento. Então o que você tem que fazer é deixar Jesus operar essa mudança na sua vida. Você tem que dobrar o joelho e falar: Deus, me liberte da pornografia, me liberte da prostituição, me liberte da inveja, me liberte da ganância, me liberte da soberba, me liberte desses males que têm feito mal na minha vida, porque eu estou vivendo de aparência. Preciso ser liberto. Olha assim. E aí você vai estar, meu irmão e minha irmã, sendo sincero e sincera diante da presença de Deus. E Ele vai arrancar, vai entrar no teu coração e vai começar a arrancar fora esses males que você carrega contigo, que impede você de viver uma verdadeira liberdade que Ele propôs para você. Quando você entendeu que Ele tinha uma chamada na sua vida e você entregou a sua vida nas mãos dEle. Porém o tempo passou e você continuou, mesmo dentro da igreja, vivendo uma vida de qualquer maneira diante da presença de Deus. E não é nesse estado que Deus quer que você viva. Ele tem e propõe para você hoje a verdadeira libertação. Ele está te dando hoje a verdadeira liberdade que você precisa. Então deixa Ele entrar no teu coração e operar a mudança que é necessária para que você viva uma vida, para que você viva bem diante da presença de Deus. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não é cristão, meu irmão e minha irmã, mas que chegou até esse vídeo, saiba que a sua verdadeira liberdade está em Cristo. E Ele te propõe hoje essa liberdade. Basta você fazer um compromisso com Ele aí na sua casa mesmo. Aonde você estiver ouvindo esse vídeo, entregue as suas vidas nas mãos dEle. Entregue a tua vida. Fala: Senhor, até aqui eu andei conforme eu quis, mas eu entrego minha vida hoje em tuas mãos. Faça morada no meu interior, no meu coração. Muda a minha história, me liberta, me cura. Cura-me desses traumas. Cura-me, Senhor. Cura-me as feridas da minha alma. Me liberte da escravidão do pecado, porque eu quero andar em novidade de vida diante da sua santa e poderosa presença. E eu quero fazer um compromisso contigo e andar nos planos que o Senhor traçou para a minha vida. E você vai ver, meu irmão e minha irmã, que a tua história muda hoje, que o nome de Deus vai ser glorificado e você vai receber a verdadeira paz, a verdadeira alegria,
né? Que nada do que você possa fazer longe da presença de Deus possa te dar. Amém? Então fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco mais uma vez diante da tua santa e poderosa presença. E quero orar pela vida dos teus filhos que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Aqui o Senhor veio falar, Pai, sobre libertação. Que a sua libertação operada em nossas vidas é verdadeira. E se o Senhor nos deu, se o Senhor me deu essa palavra, Pai, nesta manhã, é porque tem vidas aqui, Senhor, que está tentando se libertar desses males que elas carregam consigo. E elas não estão conseguindo, meu Pai. Mas o Senhor trouxe essas vidas até esse vídeo para ouvir esta palavra. É porque o Senhor está mostrando, é porque o Senhor está se manifestando nessas vidas, mostrando que o Senhor pode libertá-las. Meu Pai, seja das drogas, da prostituição, da pornografia, seja do pecado, o qual tem escravizado, meu Pai, essa vida que chegou até esse vídeo. Então, Pai amado, Pai querido, quem sabe nesse momento há pessoas que estão entregando as suas vidas agora em suas mãos. E eu oro, meu Pai, por essas vidas e peço, Pai, se há alguma pessoa assim, que está agora orando comigo, Senhor, que está aí fazendo um pacto, uma aliança contigo, de entregar a sua vida em suas mãos. Pai amado, vai por meio do teu Espírito até essas vidas e opera libertação, Pai, espiritual, física na vida dessas pessoas. Pai amado, Pai querido e santo, liberte elas da escravidão do pecado e faça com que elas sintam nesta hora a verdadeira paz, a verdadeira alegria, os quais elas nunca haviam sentido até neste exato momento. Pai amado, Pai querido e santo, que elas se sintam tomadas pelo teu Espírito Santo, abraçadas pelo teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, gozando desta paz, Senhor, que emana, meu Pai, do teu trono, agora, meu Pai, por meio do teu Espírito em seus corações, para a glória do seu santo nome. Pai amado, Pai querido e santo, mas quem sabe tem vidas aqui orando que estão dentro da igreja, conhecem a tua palavra, mas estão escravas ainda de algum pecado e não conseguem por si só se libertar, Pai, mas que entenderam que elas precisam deixar o Senhor trabalhar, mas entenderam por meio desta palavra que elas precisam deixar o Senhor entrar, Pai, para poder, Senhor, entrar no seu interior, para poder realizar esta mudança, meu Pai, libertá-las da escravidão deste pecado que elas mantêm em segredo, Senhor, muitas vezes passando batida aos olhos do homem, do pastor, da liderança da igreja, mas não passa batido nem despercebido diante dos seus olhos, Pai. Pai Santo, dê força a essas vidas, liberta, cura, salva, transforma, restaura cada uma dessas vidas para a glória e para a honra do teu santo nome. Faça isso para que elas possam viver a verdadeira liberdade, meu Pai, para que elas possam se sentir libertas diante da tua santa e poderosa presença, sem mais esse fardo do pecado sobre suas vidas, sobre seus ombros, meu Pai, que muitas vezes tem esmagado, Senhor, o teu filho e a tua filha. Oh, Pai Santo, laiclo condekei tundai radagassuri, abençoe, Pai Santo, amado e querido, cada uma dessas vidas, abençoe cada família aqui representadas, Pai amado, Pai querido e santo, supre cada uma das necessidades dos teus filhos, Pai amado, dê vitória para o teu filho e para a tua filha que chegou até esse vídeo, que está esperando de uma resposta, do milagre, de uma intervenção do alto, meu Pai. Opera, meu Pai, as maravilhas, esses milagres, sinais e prodígios na vida dos teus filhos. Entra com a providência da vitória, meu Pai. Reverta essa situação para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai amado, Pai querido, com esse final de semana que está se iniciando, Senhor, que venha ser de paz, de alegria, que venha ser de portas abertas, de respostas, meu Pai, que nós possamos ser ministrados por Ti, Pai, e aprender mais um pouco de Ti, Senhor, é o pedido que eu lhe faço. Pai, jogue todos
os laços, dardos e setas inflamadas do maligno, todos os obstáculos levantados e barreiras da parte do mal contra nossas vidas, jogue por terra nessa hora, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e nos dê vitória, Pai, nos dê conforto, nos dê consolo, e continue colocando no nosso coração a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, e é só questão de tempo para os milagres serem materializados nas nossas vidas, meu Pai. E a bem da verdade é que eu sei que já há milagres que neste momento o Senhor está operando e realizando, meu Pai, na vida do teu filho e da tua filha que chegou até este vídeo. Confirme este milagre, Senhor, estes milagres para a glória e para a honra do teu santo nome. Permaneça conosco no decorrer deste dia, Pai, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, e que o teu querer se cumpra em nós. Assim eu oro, meu Pai, nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.